Tá, eu vou me abrir da forma que vier aqui na minha cabeça e tanto faz. Luto é uma coisa muito esquisita e que a gente não quer falar sobre, né, porque é um assunto ruim, mas às vezes é preciso ser falado, porque é um jeito de colocar pra fora, um jeito de lidar. E também porque eu acho que quando você se abre e tem outras pessoas pra conversar sobre isso, pode se tornar mais fácil lidar com a dor. Eu, na minha perspectiva, diria que, eh, o luto não é uma coisa que acaba. Mas eu acho que o tempo, as pessoas falam que o tempo cura, eu acho que o tempo ele meio que como a gente tem que continuar a vida, outras coisas vão tomando espaço na nossa mente, então ao invés da gente ficar pensando o tempo inteiro naquilo, a gente tem que pensar em outras coisas, até mesmo em cuidar de outras pessoas, em cuidar da gente, em cuidar dos nossos animais, de cuidar da nossa casa. A gente não pode simplesmente parar a vida, mesmo que no começo a nossa vontade seja simplesmente só não viver mais. E também eu acho que o tempo faz com que a gente, às vezes, consiga trocar esse sentimento de tristeza por um sentimento de, por exemplo, olhar para uma foto, passar em um lugar que tem uma memória e meio que só ter aquele sentimento, assim, de saudade, mas uma saudade também misturada um pouco com alegria de poder ter vivido aquele momento, sabe. Então não é só tristeza. Mas eu acho que também o luto ele é uma coisa muito pessoal, então eu acho que pode ser de formas diferentes para pessoas diferentes, porque, por exemplo, esses dias atrás, tem pouquíssimo tempo que isso aconteceu. O cachorro que a gente tinha pegado da rua, que a gente ficou mais ou menos 1 ano com ele morreu. E meio que assim, eu já sabia que isso ia acontecer um dia. É estranho isso, né, que às vezes a gente sabe que uma pessoa tá doente, a gente sabe que um bicho tá doente, que a gente vai perder aquela pessoa, aquele bicho em qualquer momento, mas a gente não sabe quando, e a gente tenta se preparar mentalmente pra isso, só que no final das contas, quando acontece a gente não tá preparado. Tipo, eu vi os dias passarem e eu sabia que ele ia morrer, e mesmo assim, mesmo tentando pensar: "Vai acontecer, sabe, eu só tenho que aceitar e tal, aceitar os momentos bons", ainda assim quando aconteceu eu fiquei em choque, eu não conseguia aceitar. Na verdade, sabe quando você, às vezes ainda age como se aquela pessoa, se aquele bicho estivesse com você. Como, por exemplo, às vezes, meu cérebro, minha mente, né, ela me fala: "Vai colocar ração". Aí eu lembro que ele não tá mais aqui, sabe, parece que eu ainda não me consegui aceitar a situação. E é estranho isso, porque também a gente tenta aproveitar o tempo, mas o que a gente aproveita nunca é suficiente, porque quando a gente perde uma pessoa, um animal, a realidade é que a gente, com certeza, ia querer ter mais tempo com essa pessoa ou com esse animal. Pelo menos a maioria das pessoas se sentiria assim. Eu acho que são poucos os casos de pessoas que conseguem aceitar de forma, sabe, que conseguem aceitar melhor, porque é bem difícil passar por isso. E é engraçado que, eu acho que eu consigo entender do porquê que algumas pessoas se tornam pessoas tão rígidas, não, rígidas não, vou usar outra palavra, fechadas, tipo, de não querer demonstrar carinho e coisas do tipo. Porque quando, a gente pegou esse cachorro, meu namorado já se, sabe, criou uma conexão com ele. E eu meio que me fechei, porque eu não queria demonstrar carinho, não queria muito, eu demonstrava carinho, mas eu não queria me apegar, sabe. Então, ainda mais porque meus últimos animais tinham morrido, então eu não queria passar por isso de novo. E aí sabe o que aconteceu? No final das contas, ele morreu, eu me apeguei do mesmo jeito, sofri do mesmo jeito, e a diferença foi que eu não aproveitei o tempo que eu passei com ele, então eu me sinto arrependida, sabe, bate um arrependimento que eu não sei explicar, porque se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter aproveitado mais, de ter abraçado mais ele. Então eu acho que se eu pudesse falar uma coisa também pra mim do futuro e para outras pessoas, eu diria: "Não tente se tornar uma pessoa fechada". Quer dizer, talvez isso não se aplique a outras pessoas, né, porque cada pessoa é diferente, mas tenta aproveitar as coisas, porque às vezes a gente tenta se tornar uma pessoa fechada, a gente vai se apegar do mesmo jeito e vai sofrer do mesmo jeito, mas se a gente tem a oportunidade de passar
bons tempos, criar boas memórias com uma pessoa, com um animal, a gente deveria criar. Se você tem uma pessoa que você gosta, um animal que você gosta, tire fotos, faça vídeos para você ter de lembrança. Tenha momentos, sabe? E quando acontece, esse é meu gato miando, porque ele é muito manhoso. Eu sei que a única coisa que se passa pela nossa cabeça é que a vida é injusta, é que a vida tá tirando alguma coisa da gente e que a gente nunca vai superar isso, mas o tempo ele meio que cura, sabe? Não é que você vai parar de sentir saudade dessa pessoa, porque na verdade a saudade e o sentimento de, sabe, fica para sempre, mas se torna mais fácil de lidar, né? Porque você tem que seguir com a sua vida e tem muitas coisas para fazer, você também tem que dar atenção para outras pessoas, para outros animais. Então você não vai parar a sua vida. Se torna mais fácil, mas é uma dor que vai ficar para sempre. Tá, eu lembrei. É que fica um sentimento de que a gente nunca vai superar isso, mas como eu falei, a gente supera sim. E a gente pensa que a gente não vai conseguir fazer mais nada, tipo, às vezes a gente não quer levantar, não quer beber água, não quer comer, a gente não quer fazer nada. Tipo, eu não sei se eu falei nesse vídeo, é porque meus pensamentos são tão acelerados que eu nem sei mais o que eu falei. Mas quando o meu gato morreu, por exemplo, eu não queria fazer nada. Tipo, meu namorado, ele me buscou na minha casa e eu só conseguia, sabe, eu só queria distrair a minha cabeça pra não pensar. Tanto que até hoje, mesmo depois de uns 2 anos, eu ainda não consigo ficar olhando as fotos dele porque me bate uma tristeza, sabe? Aquele sentimento de saudade. É um sentimento que eu não sei explicar. Gente, aqui meu gato, ele tava subindo em cima da mesa. É um sentimento que, assim, como é que é essa saudade? É um sentimento de angústia. Eu não sei explicar, mas a melhor forma que eu consigo definir isso é angústia. Porque eu sinto vontade de voltar no tempo, eu quero tocar aquilo, eu quero aquilo perto de mim, mas não tem como. E esse sentimento de você querer, parece que você tá dentro de um pesadelo, sabe? É uma angústia, uma agonia mesmo. Então, eu não consigo muito bem olhar, mas às vezes eu consigo sim olhar umas fotos e dar aquele sorriso assim de, sabe? Foram bons momentos. Então, nem sempre vai ser só momentos de choro, às vezes você vai lembrar e vai conseguir se sentir feliz pelos momentos que você teve. E aí, dias atrás, eu também tava falando com meu namorado, né? A gente tem conversado muito sobre essa coisa de luto e essas coisas assim, porque nosso cachorro morreu, né? Não sei se eu falei nesse vídeo que a gente tinha pegado ele da rua e ele morreu. E aí, tava falando sobre o filme de Alice no País das Maravilhas, só que é o segundo, é Alice através do espelho. Que nesse filme tem algumas cenas em que a Alice fala algumas coisas assim. Eu vou falar com as minhas palavras. A gente acha que o tempo tira as coisas da gente, mas na verdade o tempo é um presente que cada segundo, cada minuto, cada hora tudo conta. E não é que as coisas são tiradas da gente, mas as coisas são dadas pra gente como um presente. No caso, nessa parte eu tava falando sobre o processo natural da morte, a gente aceitar que as coisas elas vêm, elas nascem, mas elas também morrem, que é tipo o ciclo natural da vida. Só que sim, eu entendo também que tem certas situações em que as coisas são tiradas da gente, digamos assim, e que tem situações injustas na vida, tipo como por exemplo num acidente, ou quando a pessoa pega uma doença grave, ou em situações em que uma pessoa é tirada a vida dela de forma, né, não preciso terminar essa frase. Então, situações assim são injustas mesmo, mas no geral, o ciclo da vida em si, as coisas não são tiradas da gente, elas são dadas pra gente. Foi isso que eu quis dizer nesse sentido. E isso não quer dizer que a nossa dor ela vai ser menor ou alguma coisa do tipo, né? Mas que é uma forma de tentar enxergar de um jeito diferente, é uma forma de tentar lidar com a dor, com o luto. Então,
É por isso que tem pessoas que conseguem olhar para essas situações e não sentir só tristeza. A tristeza é inevitável, não tem como. Não importa o que as pessoas te falem para tentar amenizar o luto que você está sentindo, vai ter o sentimento da tristeza, não tem jeito. Porém, para quem consegue refletir um pouco melhor sobre isso, quem consegue ter essa, como é que eu falo, essa visão, não que todo mundo tenha essa visão e tá tudo bem, porque é uma coisa difícil, né? Mas quem consegue ter essa visão consegue não ver simplesmente isso só como uma situação em que uma coisa foi tirada dela, mas em que algo foi dado para ela. Tipo, os momentos, as lembranças boas foram um presente da vida para ela. Então ela se sente feliz. Ela não se sente só triste de ter perdido uma pessoa, um animal, mas ela se sente feliz por ter conhecido, por ter passado por esses momentos bons também. Por exemplo, meu namorado, eu chorei muito. Eu chorei tanto que eu achei que eu nem ia conseguir respirar. Mas meu namorado, ele tem um jeito diferente de lidar, não quer dizer que ele não se importe, não são só formas diferentes de lidar. E ele disse que tenta só pensar nas coisas boas, sabe? Pensar que é como se fosse um presente mesmo. Então, é. E eu não sei mais o que falar sobre isso, mas esse é um recado pra mim do futuro, mas também pra outras pessoas. Tipo, quando você passar por um momento difícil, só saiba que essas coisas vão passar um dia. Tipo, da mesma forma que da mesma forma que as coisas boas na vida da gente passam, as coisas ruins elas também passam. E o tempo vai curando essas coisas, a gente vai se tornando pessoas que conseguem olhar melhor para as coisas, lidar melhor. Então, eu acho também que às vezes em certas situações a gente pode usar essa dor como um combustível para fazer coisas maiores. Como por exemplo, eu tinha falado uma vez com ele que eu eu tenho uma vontade, sabe, uma certa vontade de fazer um curso de veterinário, essas coisas. Eu tenho uma certa vontade de fazer parte de algum projeto que ajuda animais. Até hoje eu não fiz parte, mas eu tenho vontade. E aí, tipo, acontecer isso comigo me fez pensar em como eu realmente quero fazer alguma coisa, sabe? Eu não quero só ver as coisas acontecerem. Então, eu pego essa dor e quero transformar ela em alguma coisa maior que eu possa fazer. Então, em vez de só ficar me sentindo triste, eu quero algum dia poder ajudar outros animais. Então eu tento usar a minha dor como um combustível também, sabe. E a gente nunca tá sozinho também, mesmo que a gente não tenha alguém pra conversar pessoalmente, tem pessoas na internet que você pode se abrir, e essas pessoas vão te ouvir, vão conversar com você, vão contar as próprias experiências também. Se você também estiver se sentindo mal, você também pode tentar procurar um psicólogo, alguma pessoa, assim, da área da saúde que possa te ajudar. Buscar praticar um hobby também que acaba ajudando. Deixa eu aumentar um pouquinho da luz aqui. Também distrair a sua mente, porque como as pessoas falam, mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, né? Mas mente cheia também é oficina do diabo, quando a gente pensa muito. Mas tem que ser o equilíbrio. E nos últimos dias, o que eu tenho feito basicamente é. Nossa, eu quase tirei o negócio da minha cara. Eu tenho tentado distrair a minha cabeça, então toda vez que me vem aquele pensamento, aquela cena dele morrendo, sabe? Eu falo, não, 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 não. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer o tempo valer a pena. Tem momentos em que sim, você precisa se deixar, precisa se permitir chorar, desmoronar mesmo, sabe? Como por exemplo no dia que ele se foi, né? Eu desmoronei como uma criança. Chorei como uma criança, fiquei até com falta de ar. Meu coração estava tão acelerado que eu fiquei com medo de ter um piripaque. Você tem que ter esses momentos em que você se permite pôr pra fora, mas tem momentos em que você também tem que aprender a distrair a sua cabeça. Porque senão você fica só pensando naquilo e aquilo começa a ser em excesso e aí começa a virar um problema.
Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Tipo, ter passado por isso também me fez pensar como a vida ela é muito imprevisível, como tem muitas coisas realmente fora do nosso controle, e também uma coisa que me fez pensar nos últimos dias foi, quando aconteceu isso, eu juro pra vocês, o sentimento que eu tive foi que eu sou uma idiota. Porque eu não estava aproveitando a vida da forma que deveria ser. Tipo, eu passei tantos dias cansada, reclamando da vida, porque tava difícil mesmo, tava cansativo e tudo bem reclamar, só que às vezes a gente reclama mais do que deveria e a gente não percebe isso. É aquela coisa que as pessoas falam, né? A gente só dá valor quando perde. Então aí, quando aconteceu isso, eu fiquei olhando pra minha vida e pensando, eu tava cansada? Sim, eu tava estressada, cansada. Eu tava, tipo, minha mente tava um completo caos. Mas aí pensar que, tipo, eu tinha meu cachorro. Ele tava aqui comigo e tava feliz. Por que que eu simplesmente só não consegui me sentir feliz com isso, sabe? Ai, tipo, isso me fez pensar que. Isso me fez perceber o quanto que eu sou ingrata. E aí isso tem me feito querer ter mais coragem pra fazer as coisas. É, tentar observar mais as coisas. Isso também tá me fazendo querer ser mais grata pelas coisas. Sei lá. Então, tipo, às vezes a gente também tem que ser mais grato, sabe? Não é só ficar reclamando, mas às vezes a gente tem coisas na nossa vida valiosas. Só que a gente insiste em ficar procurando coisas onde não tem. Muitas das vezes a gente tem muitos problemas na nossa vida e adivinha? 50% dos nossos problemas são só coisas inventadas na nossa cabeça. Eu não tô falando isso só por causa do luto, não, tá? Eu tô falando que o luto, na verdade, foi só uma coisa que aconteceu pra me fazer perceber isso. Mas agora, passando para outro assunto, falando sobre essa questão de ser mais grato e valorizar mais as coisas, às vezes a gente reclama mais do que deveria. Reclamar é importante, na minha opinião, porque às vezes a gente precisa pôr pra fora nosso estresse, pôr pra fora o que a gente tá sentindo, porque senão a gente fica completamente com a cabeça caótica. Só que às vezes a gente não percebe o que a gente tá fazendo. Bom, eu acho que o vídeo era isso. Então, é um assunto meio deprimente, mas eu precisava falar. Também porque eu quero voltar com o meu canal, então eu acho que antes de poder seguir em frente, eu queria poder simplesmente passar por essa fase que eu tô passando e simplesmente só viver esse momento caótico, porque a realidade eu queria também poder me abrir com outras pessoas. E eu sei que talvez esse vídeo chegue em algumas pessoas que também estão passando por isso, então eu só queria falar que por mais que eu não possa estar aí para abraçar você que talvez esteja passando por isso, e por mais que isso aqui seja só um vídeo de internet, que eu sei que muitas pessoas não levam a sério, eu só queria falar que, enfim, eu estou te dando um abraço à distância e eu espero que também fique tudo bem com você, independente se foi uma pessoa, se foi um animal, porque eu não tenho essa indiferença. Eu acho que é indiferença que fala, né? É porque tem muita gente que quando uma pessoa perde um animal, ela acha que é menos importante, mas não é, tá? Então, vai ficar tudo bem no final das contas. E a gente precisa continuar seguindo a nossa vida, fazendo a nossa existência valer a pena e ter um propósito maior. E continuar fazendo as coisas pelo que a gente ama.